aprende melhor estudando sozinho ou em grupo? Essa é uma das perguntas muito comuns entre os estudantes. Algumas pessoas dizem que precisam de silêncio total para aprender, enquanto outras sentem que aprendem muito mais quando discutem o conteúdo com outras pessoas. Eu, por exemplo, gosto particularmente de estudar sozinha. Mas será que existe realmente um método melhor que o outro? Hoje eu vou falar sobre isso com base em pesquisas em psicologia da aprendizagem e mostrar quais são as vantagens cognitivas de cada método e como você pode usar os dois de forma mais eficaz. Vamos começar falando do estudo individual. Quando você estuda sozinho, uma das maiores vantagens é o controle do ritmo da aprendizagem. Cada pessoa aprende em uma velocidade diferente. Algumas precisam repetir o conteúdo várias vezes, enquanto outras conseguem compreender rapidamente. Estudar sozinho permite que você releia os conteúdos, pause para refletir, volte em partes que você não conseguiu entender, em partes difíceis, organize seu próprio método de estudo. Na psicologia da educação, existe um conceito chamado metacognição, que é uma capacidade de pensar sobre o próprio processo de aprendizagem. Pesquisas do psicólogo educacional John mostram que estudantes que monitoram seu próprio aprendizado conseguem identificar melhor o que realmente entenderam e o que ainda precisam estudar. Além disso, algumas das técnicas de estudo consideradas mais eficazes são feitas individualmente, como prática de recuperação, revisão espaçada e a autoexplicação. Essas técnicas exigem reflexão ativa, algo que geralmente acontece melhor quando estudamos sozinhos. Por isso, o estudo individual costuma ser especialmente eficaz para leitura, memorização, estudos de teoria, aprendizado das gramáticas e, além, é claro, da revisão dos conteúdos. Mas isso não significa que estudar sozinho seja suficiente para todos os tipos de aprendizado, porque você pode fazer os dois. Agora, vamos falar sobre estudar em grupo. Do ponto de vista de psicólogos, aprender com outras pessoas ativa processos diferentes no cérebro. Um dos principais conceitos que explica isto vem da teoria da aprendizagem social de Albert Bandura. Segundo Bandura, grande parte do nosso aprendizado acontece observando outras pessoas. Quando estudamos em grupos, podemos ouvir diferentes explicações para o mesmo conteúdo, ter outras perspectivas, observar como outras pessoas resolvem problemas e analisar qual delas acaba sendo mais fácil, né? Que a gente, no final das contas, quando a gente debate, quando a gente vai ali procurar saber outros tipos de visão e percepção sobre um conteúdo, a gente vai acabar tendo várias visões diferenciadas e no final das contas você acaba vendo essa da pessoa que pensa de um jeito que é bem mais rápido do que o meu. Legal, vou olhar por esse lado. E compartilhar estratégias de estudo. Outro ponto muito importante é que ensinar algo para outra pessoa fortalece muito o aprendizado. Quando você explica um conteúdo, precisa organizar suas ideias, estruturar conhecimento, identificar possíveis lacunas no que você sabe. E esse fenômeno é conhecido como efeito de professor. Outro conceito importante vem do psicólogo Levi Vygotsky. Nossa, eu falo os nomes dos psicólogos muito bem, né? Nossa! A chamada zona de desenvolvimento proximal. Segundo Levi, aprendemos melhor quando interagimos com pessoas que estão um pouco mais avançadas que nós, porque elas ajudam a expandir nossa compreensão. Por isso, estudar em grupo pode ser muito eficaz para resolver exercícios, discutir ideias, trocar interpretações, praticar habilidades comunicativas. E isso é especialmente importante em áreas como aprendizado de idiomas, onde a interação é essencial. Mas estudar em grupo também tem algumas limitações. Um dos principais problemas é algo que pesquisadores chamam de ilusão de competência. Isso acontece quando os estudantes discutem o conteúdo, sentem que entenderam tudo, mas na verdade não testaram o próprio conhecimento. Outro problema comum é a distração social. Às vezes o grupo começa a estudar e depois de alguns minutos vira apenas uma conversa. Por isso, grupos de estudo funcionam melhor quando têm objetivos claros, tarefas específicas, tempos de estudo definidos. Por exemplo, em vez de apenas estudar junto, o grupo pode decidir que naquele encontro vai resolver exercícios ou discutir dúvidas específicas. Quando analisamos as pesquisas sobre aprendizado, a conclusão é interessante. Os melhores resultados aparecem quando combinamos diferentes formas de estudo. Eu, por exemplo, gosto muito de estudar sozinha. É uma coisa que eu tenho pra mim desde muito nova. Consigo me desenvolver sozinha porque naquela época eu tinha o costume de me comparar constantemente com as outras pessoas. E isso me desmotivava. E no final, acabou-se que eu consegui conciliar das duas formas. Porque quando eu tava no ensino médio, por exemplo, eu estudava sozinha em casa e chegava muito cedo na escola. E como eu era boa em uma matéria específica, alguns dos meus colegas de turma pediram ajuda.
E eu ali explicava pra ele de um jeito como eu entendia. Quando eu percebi, eu tinha uma rodinha em volta de mim e a gente estudando ali e eu ajudando ali a compreender uma coisa que eu consegui compreender de forma mais rápida. Ou seja, em vez de escolher apenas um método, você pode usar os dois de forma complementar. Por exemplo, você pode começar a estudar sozinho para entender o conteúdo, fazer leituras e revisar o material. Depois, pode praticar em grupo de estudos para discutir ideias, resolver exercícios, praticar explicações, trocar ideias. Esta combinação ativa diferentes processos cognitivos que fortalecem muito o aprendizado. Então, não tem um certo ou outro errado. No final das contas, você tem que analisar bem como você se desenvolve nos dois. E quem sabe usar os dois? Ai, olha, não sirvo para explicar. Não sirvo para explicar, não sirvo para debater, não sirvo para isso. Tudo bem, você pode estudar sozinho. E estudar sozinho não necessariamente vai você só pegar gramática e fazer resumo. Você pode, por exemplo, ver na internet alguém explicando aquela matéria diferente. Ou até mesmo você ali se auto-explicar. Uma coisa que eu fazia muito era gravar as minhas explicações daquela gramática que eu tinha compreendido e ao longo dos dias ir escutando. É uma forma muito boa de se estudar também. Ah, mas eu ainda não sei qual dos dois escolher para estudar. Sou muito indecisa nessa questão, não sei o que eu faço. Temos aqui algumas perguntas que você deve se fazer para encontrar a melhor direção para si. Você gosta de estudar sozinho ou prefere estudar com alguém? Você consegue estudar com muito barulho ou prefere silêncio? Você tem paciência de explicar ou se irrita fácil? Sua rotina é flexível ou tem um pouco tempo para estudar? É interessante a gente ter essas perguntas em mente para que você possa ali encontrar a melhor forma de que você não vá se desgastar a longo prazo. No fim das contas, aprender não depende apenas de tempo que você estuda, mas de como você estuda. Algumas pessoas funcionam melhor com estudos individuais, outras aprendem muito com interação em grupo. O mais importante é descobrir qual combinação funciona melhor para você. E agora eu quero saber, você prefere estudar sozinho ou em grupo? Comente aqui nos comentários qual método funciona com você para que a gente possa papear um pouco mais no futuro sobre.